Amigos, bom dia a todos. E vamos iniciar lendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Iniciaremos, portanto, com nosso irmão Moacir, de São Paulo, fazendo a prece através da música. Lembrando, para mantermos, amigos queridos, o nosso silêncio e a nossa paz. Amigos queridos, é sempre um bem estarmos juntos. Canção Que Brilhante Veste Você Conquistou. Que brilhante você conquistou, pura, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz tivesse, conquista da verdade, verdade pura, a verdade pura já não é a sua, mas a suprema luz. Que brilhante veste você conquistou, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz tiveste, conquista da verdade, verdade pura,
verdade pura já não é a sua verdade relativa, mas a suprema bênção do Mestre a todos nós. Até. Obrigado. Que assim seja. Vamos, então, chamar a jovem Lorraine, do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, para fazer a leitura da mensagem da nossa benfeitora Marta. Lorraine. Olá, bom dia. Sob teu senso de observação, a vida na Terra aparecerá um vasto manicômio, abrigando doentes mentais, longe da cura real. Outro surgirá por colossal hospital, segregando milhões de enfermos do corpo, em tratamento difícil das próprias chagas. A impunidade campeia, desacreditando a justiça. A mancomunação com o mal surgirá aos teus olhos como paisagem comum, onde a ética parecerá débil, numa época de conchavos vergonhosos. A religião, que deveria guiar o homem pelas veredas da verdade, parece um imenso mercado de escambo, onde cada um traz sua moeda, tentando negociar com Deus e seus procuradores equivocados. A educação dos sentimentos te surgirá como matéria esquecida, sufocada pela ânsia da conquista de lauréis acadêmicos, pedestal onde cada um incensa a própria empáfia, menosprezando os incultos. Famílias em sossobro de valores, periclitando a honra e a nobreza de ideais, já que parceiros se unem mais pelo vistoso equipamento orgânico do que pelos escrimes da alma. E o desfilar de incertezas e inquietações crescentes parece te ofertar a certeza de que não vale a pena acreditar na vida, seguir sem paga e perdoar ofensas gratuitas. Olha em derredor de teus passos, antes do aconselhamento com a precipitação. Observa a primavera enchendo o campo de flores, não obstante a sementeira de espinhos. Pássaros cantando em meio ao ruído de sirenes e buzinas, que parecem agredir os tímpanos sensíveis. Nota, ao teu lado, gente preocupada com gente, mobilizando agasalhos para os desnudos e um prato de sopa para acalmar o flagelo da fome. Motoristas que param nas estradas para recolherem animais ou ninhadas abandonadas, fazendo de teus lares creche ou orfanato de vidas tão frágeis. Escuta quem ora pelo discernimento e pede pela harmonia em escassez. Sim, ninguém ignora que a indústria da guerra e da morte avança a passos largos, abrindo sepulturas e covas, em genocídio silencioso de incontáveis vítimas. Mas em todo lugar tem ecologistas lutando pela qualidade do ar que respiras, pela água que sorves e pelo alimento que te nutre o corpo. Há profetários das catástrofes e das más notícias, aquelas que criam medo e espalham o terror. Mas existem livreiros da poesia e articulistas da esperança, declamando cordéis e versos na praça, apinhada de povo. Em meio ao tumulto que parece te esmagar a sensibilidade e espatifar a esperança, recorda que gigantescos impérios surgiram no ontem e hoje são páginas bolorentas da história. Tiranos dominaram a muitos, incapazes do próprio domínio. Sacerdotes desonraram a tarefa que lhe foi confiada pelo alto e fizeram dos ofícios religiosos pedestal de usura e da infâmia. Políticos astutos envergaram pele de ovelha,
para ludibriar a ingenuidade pública. Hoje recolhidos ao cárcere ou algemado ao remorso destruidor. No meio de uma multidão que te parece ter perdido o endereço de Deus, traze contigo a fé lúcida, que encara a razão face a face, em qualquer época da história humana. Tem ciência da transição planetária que sacode o orbe em todas as gerações, preparando o advento da nova era. O mal é desmascarado, a empáfia é revelada, o crime sofre repulsa e a vilania é rechaçada pelas condutas diamantinas. Nessa imensa orquestra, quem vem tocando? Qual o teu sinal de adesão a esse novo movimento? A esse novo momento? Estás paralisado, aguardando a interferência dos anjos alados ou já te sentes convocado ao bom combate? Perguntas por onde começar e o Cristo já te deu o roteiro seguro desde o ontem longínquo. Desapega-te de bens transitórios. Serve além da conta e silencia tuas críticas. Abstente de julgamentos levianos ou intempestivos. Acalenta quem perdeu tudo e socorre quem deambula sem paradeiro certo. Alimenta um faminto que seja. Conduz um infante perdido e dialoga, sem pressa, com o idoso solitário. A quem não possa ser útil diretamente, envolve em tuas preces e vibrações. E avança, que nada te detenha nessa marcha pelos richões da terra em trânsito. Diante de modelos passageiros, arautos de ocasião e celebridades fabricadas pela mídia ligeira, jamais te esqueças de Jesus, teu guia e modelo, porto de saída e cais de tua chegada. Podes até ignorar para onde vais, mas desde já prossegue em tua estrada, sem medo e sem inquietação. Ele será sempre o sol dos teus amanheceres e o luzeiro de estrelas em tuas noites de cansado. Vai, não tardes para o reencontro com ele. Marta, Umuarama, Paraná, 12/10/2025. Muito obrigado, Lohane. Mantenhamos harmonizados os nossos microfones, evidentemente, adormecidos. Deixemos que as brandices da espiritualidade possam nos atingir neste momento. E temos hoje a alegria imensa de convidar o nosso irmão Carlos Campetti para fazer a nossa meditação de hoje até às 7h30. Então, Carlos, amigo, a palavra é sua. Saudações fraternas a todos. Vamos então, mantendo a união dos nossos pensamentos, sentimentos, as nossas vibrações, nos dirigir a Deus nosso Pai, conforme nos recomenda o Divino Mestre Jesus, para falar com Ele, conforme orientou aos discípulos que o fizessem. Obrigado, Pai, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, pela noite de sono que tivemos. Obrigado pelo dia que nos dá a oportunidade renovada de aprender e servir. E também, ó Pai, agradecemos pelos desafios necessários ao nosso crescimento espiritual. Agradecemos porque não nos falta o amparo dos Teus mensageiros de amor e luz em todas as circunstâncias de nossas vidas. E nos momentos em que estamos distraídos, descuidados, muitas vezes se apresentam recorrendo à nossa boa vontade, que tantas vezes nos falta, para auxiliar aqueles que estão em condição de mais necessidade do que nós mesmos.
Vibramos, ó Pai, na esperança de, a cada dia que passa, sintonizarmos mais e melhor com os propósitos da vida a qual nos deste, e seja por todo o universo, e que nos bafeja, Senhor, com a esperança de um amanhã melhor, pelo esforço do dia de hoje na realização do bem. Pedimos que as nossas forças sejam renovadas, mas que principalmente a nossa vontade, Senhor, nos direcione pelo caminho do bem, na superação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, do apego às coisas do mundo transitório, e não nos pode proporcionar a felicidade, porque a felicidade não é deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, reconhecendo nos teus filhos, sermos dignos de ser também reconhecidos pelos nossos irmãos como filhos teus, pela fraternidade ou pelo exercício da fraternidade no nosso dia a dia. Que as tuas bênçãos possam adentrar os nossos lares, visitando cada rincão da pequenina casa ou do palacete onde nós moramos. Onde, Senhor, independente da condição social, econômica, intelectual, todos somos visitados pela dor que necessitamos para o despertar espiritual. Rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos alcancem os nossos corações e os corações de todos os nossos familiares, agregados, seres queridos, ou aqueles com quem nós temos ainda dificuldades de afinidade e relacionamento. Que possa prevalecer, Senhor, em todos os momentos, a sinceridade de propósito de ser útil e de superar a nós mesmos, para assim nos integrarmos finalmente nos propósitos da vida que nos destes. Ó Pai, não temos palavras para expressar, Senhor, o sentimento que domina a nossa alma nos momentos em que procuramos nos elevar para sentir-te dentro de nós, para sentir que em nós está o templo, e começa pela boa vontade e que se concretiza pela fraternidade incondicional. Neste momento, unidos nessas vibrações, Senhor, de gratidão, nós procuramos também de nossa parte, ainda que reconhecendo-nos pequeninos, com capacidade muito limitada e com muito pouco a oferecer, mas unidos, Senhor, conforme nos orienta Allan Kardec, no mesmo propósito, unidos pelo mesmo ideal, nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos em humanidade. Muito especialmente nestes momentos em que estamos desafiados a ser nós mesmos, sem as peias da religião que nos dominava no passado, da religião dogmática que nos impunha o culto externo como condição de salvação. E hoje, Senhor, compreendendo que os ídolos de papel do mundo são todos transitórios e não nos têm nada a oferecer no sentido espiritual, a não ser o exemplo da sua própria derrocada. Nesses momentos em que vamos despertando para compreender as propostas do Divino Mestre Jesus, de que precisamos estar neste mundo sem ser deste mundo, porque nós desejamos agora, Senhor, na compreensão da proposta da Tua lei, que nós precisamos construir um mundo melhor, onde nós desejamos habitar. Que não podemos receber de graça aquilo que não merecemos, e que juntos, unidos, então nós vibramos,
rogando, Senhor, pelas pessoas de boa vontade, que independente de culto, de religião, de filosofia de vida, se dedicam ao bem da humanidade, que sejam reforçados em seus propósitos. Também envolvemos aqueles que ainda, Senhor, tendo recebido a oportunidade e havendo se comprometido com o bem, ao reencarnar, se deixam levar pelos hábitos do passado, pelos enganos do mundo, e se deixam, Senhor, ser usados pela própria cobiça, pelo ego que ainda predomina, desviando-se do propósito ao qual haviam se vinculado na realidade espiritual. Oramos pelos políticos, pelos administradores do mundo, das grandes empresas, aqueles chamados nababos, que multiplicam em pouco tempo as suas riquezas na manipulação dos interesses ainda equivocados da humanidade. Vibramos, Senhor, rogando e colocando nosso empenho a partir de nós mesmos, Senhor, para o despertar da humanidade para a realidade maior, a realidade espiritual. Envolvemos nas nossas vibrações todos os centros espíritas, instituições espíritas que estão espalhados pelo planeta hoje, nesse esforço de levar a mensagem de Cristo para a humanidade, porque ela é que nos oferece, ó Pai, o entendimento da Tua lei. Que possamos renovar os propósitos de união com Cristo, de trabalho perseverante, de dedicação diuturna ao bem, para que então nos sintamos cada dia mais fortalecidos pelo influxo positivo desta pleia de trabalhadores que se dedicam, Senhor, contigo, Mestre Jesus, desde o princípio, para a preparação deste planeta e a sua condição para que algum dia seja um mundo feliz. Obrigado, ó Pai, obrigado, Jesus, Divino Mestre, obrigado, benfeitores amigos, obrigado a todos que aqui estamos reunidos hoje, pelo empenho no caminho do bem, pelo esforço de autossuperação e dedicação ao próximo, pelos propósitos renovados de fraternidade, de vivência da mensagem do Cristo em nossos corações, no ambiente da nossa família e com todos os nossos irmãos em humanidade. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Obrigado, querido amigo.